Oi, que bom encontrar vocês aqui em mais esse webinário da Fiduc, das carteiras, e mais importante do que isso, a gente vai dar um panorama da economia, um panorama do que a equipe de gestão fez ao longo desse mês para atualizar as carteiras. Eu estou aqui à minha esquerda com o André Blanco, da gestão da Rio Bravo, à minha direita, a Vanessa, da equipe comercial da Rio Bravo, embaixo, à direita, o economista da Rio Bravo, o Luca Mercadante, e embaixo, à esquerda, meu colega, querido amigo Walter Poli, está se juntando a nós hoje para comentar essa apresentação. Vamos passar direto na apresentação, Vanessa, se você puder compartilhar com a gente. Enquanto a Vanessa está compartilhando, eu já aproveito para parabenizar quem segue a gente no YouTube. Se você não segue a gente no YouTube, você se inscreve agora no nosso canal, aperta o sinalzinho de sininho tocando e você vai receber avisos de upload de materiais como esse, e a gente vai sempre atualizando isso para você ficar a parte do que a gente está fazendo por você. Vanessa, vamos chamar o Luca, na verdade, para falar sobre a economia e o que está acontecendo no Brasil e lá fora. Luca. Obrigado, Pedro. Bom, pessoal, deixa eu fazer, então, sempre venho aqui nesse começo para fazer um pouco do panorama, qual que é o debate, o que a gente tem de acontecendo na economia, não só aqui no Brasil, mas também lá fora. E aí eu começo a falar um pouquinho do que está acontecendo no mundo, né? Desde o começo do ano, acho que a gente tinha um grande tema, um grande ponto era o que dominava, era a inflação. A inflação estava alta em quase nos principais pontos do mundo, na Europa, estava em patamares muito elevados, nos Estados Unidos também em patamares muito acima dos níveis históricos que eles têm lá, e na Ásia a gente tinha ali uma inflação um pouco mais controlada, mas a gente tinha outros problemas. Mas acho que inflação nesses dois lugares era um grande problema. A gente tinha dificuldade de saber como os bancos centrais iam conseguir lidar com essa questão. E aí, na medida com que eles foram apertando o seu discurso, se tornando cada vez mais rígidos, se tornando cada vez mais duros com a alta dos preços, acho que surgiu, ali no final do mês de maio, mas já entrando nesse mês de junho, surgiu uma nova preocupação, que deixou de ser só inflação e passou a ser inflação e também crescimento. Como que essa sincronização de apertos monetários em vários lugares do mundo vai impactar o crescimento global? A gente vai crescer igual? Agora a gente vai entrar numa recessão? Como vai ser essa dinâmica? Então, acho que os mercados acabam reagindo a esse momento, a esse receio de recessão, em um cenário que não é nada simples, né? A gente tem um pano de fundo super complexo. A gente teve nesse ano guerra, que mexeu em todas as cadeias de produção, acabou gerando uma pressão adicional em preços de commodities, pressionou ainda mais a inflação, e a gente não sabe exatamente quando ela vai terminar e nem como ela vai terminar. E a gente tem uma política muito rígida de lockdown na China, que ainda continua a acontecer. A gente teve uma melhora nos casos, isso fez com que a economia lá pudesse reabrir de certa forma, mas a gente ainda tem sinais contraditórios. Então, na mesma medida que a gente tem uma melhora grande nos casos, a gente continua a ver, em alguns momentos, fechamentos de algumas cidades, fechamentos de alguns distritos. Então, isso torna esse cenário, enfim, um cenário bastante complexo e um cenário que acaba gerando nos mercados esse medo de recessão, e esse foi o tom. Então, foi dos mercados precificando a possibilidade que a gente entre, né, que o mundo entre numa recessão, olhando nos próximos 12 ou 24 meses. Então, bolsas sofreram bastante, a gente vai ver isso no próximo slide, mas os ativos acabaram tendo um pouco mais daquele movimento que a gente costuma chamar de aversão ao risco, então saíram de lugares e ativos mais arriscados para ativos um pouco mais seguros em países mais consolidados. Aqui no Brasil, a gente teve um mês um pouco diferente. Na mesma medida que o mundo tem essa preocupação enorme com a atividade, a gente vê uma atividade aqui um pouco mais resiliente. Desde o começo do ano, com um processo continuado de reabertura da economia, impulsos fiscais, com o início do pagamento do Auxílio Brasil, fizeram que a gente crescesse no primeiro trimestre 1%. E que os dados de mercado de trabalho e também de atividade, então produção industrial, comércio, varejo, continuassem vindo bem ao longo desses dados iniciais que a gente já tem para o segundo trimestre. Então, a gente vê uma atividade, de fato, mais resiliente, ela deve continuar
tendo mais fôlego já continuar tendo fôlego nesse segundo trimestre, no final dessa primeira metade do ano. Quando a gente olha um pouco mais à frente, acho que aí a gente tem um segundo semestre um pouco mais incerto. A gente tem um grande problema que é a nossa política monetária. A gente viu a inflação e vê ainda a inflação em patamares muito altos, vou mostrar isso também no slide seguinte. E isso faz com que o Banco Central tenha que ser bastante rígido, bastante duro para conter essa inflação, para colocar a inflação na meta, seguir o seu mandato, né, de meta de inflação. E ele fez isso, desde o início do ano passado, ele segue subindo os juros sucessivamente, subiu os juros em todas as reuniões desse ano, e a gente tem uma parte desse efeito, os juros eles não têm um efeito imediato na economia, a gente chama de efeitos defasados, a gente tem uma parte grande desses efeitos defasados de juros para a gente ver na economia no segundo semestre. Então, acho que a inflação muito alta e os juros em patamares bastante elevados e que ainda devem se elevar um pouco mais, fazem com que as nossas expectativas para o segundo semestre sejam menos otimistas. A gente não deve ter um crescimento tão pungente quanto a gente teve no primeiro semestre. Além disso, dessa perspectiva enfim, de atividade e inflação, que acho que tem sido os temas mais comuns ao longo desse início de ano, a gente continua tendo duas questões aqui que vão dominar o ano inteiro, que são fiscal e eleições. A gente teve, ao longo desse mês, o fiscal pesando um pouco mais aqui sobre os ativos, a gente teve, propostas que já miram quebrar novamente o teto de gastos, já almejam quebrar novamente o teto de gastos, reduzem a arrecadação de impostos, então isso começa a gerar um risco um pouco maior, o mercado começa a precificar isso, e a gente vai ver também, quando eu mostrar os indicadores, a gente vai ver isso nos ativos. Bom, para eleições, acho que a gente tem um cenário talvez um pouco mais estável, a gente não tem muita volatilidade, as pesquisas indicam, de fato, uma eleição polarizada entre os dois principais candidatos que a gente já vem comentando, mas acho que pelo fato do incumbente estar atrás nesse momento, o grande risco é de que isso acabe incentivando mais política fiscal populista, que é uma quebra do teto de gastos ainda maior, então acho que esse talvez seja o principal risco no momento. E a gente tem mais uma questão que eu já, de certa forma, falei, mas que olhando para o ano que vem, olhando para frente, ainda vai continuar sendo uma restrição importante, que é a política monetária. Não só aqui no Brasil, mas também lá fora, a gente vai ter uma política contracionista pesando, né, na atividade econômica, controlando a inflação de juros altos por mais tempo. O Banco Central aqui no Brasil já disse isso, que ele pretende estabilizar em um patamar alto essa taxa de juros e manter ela até o momento que ele ache que a inflação está condizente com a meta que ele tem no seu mandato. Então, acho que o debate é um pouco esse. Esses são os principais temas do mês. Agora, nesse contexto, vamos dar uma olhada no que aconteceu nos indicadores. Então, se você puder passar, a gente tem aqui os indicadores do mês. E aí, começando a falar um pouquinho sobre o CDI, a gente vê que no mês ele teve uma performance de 1,01%, e no ano, no acumulado do ano, ele rendeu, né, 5,4%. Lembrando que a gente teve mais uma vez em junho uma decisão de política monetária aqui no Brasil. O Banco Central subiu mais uma vez a taxa Selic, que é a taxa base, e que acaba indexando o CDI. E a expectativa é de que a gente continue a ver esse indicador subindo. O Banco Central deve fazer mais pelo menos uma alta de juros. Aqui a gente vê a possibilidade até de mais duas altas, levando a Selic a um patamar de 14 nos próximos meses. Então, isso deve continuar subindo para o ano. Olhando para a inflação, a gente ainda vê uma inflação bastante alta. Não só esse número, especificamente de 0,67% no mês e 5,49% no ano, que enfim, já é um patamar muito alto, só o que a gente teve de inflação até aqui enfim, já não é condizente com a meta que o Banco Central tem para esse ano, mas a gente também tem uma qualidade de inflação muito ruim. Os itens que são mais persistentes, que são mais difíceis de serem controlados, se mostram ainda bastante pressionados. Aqueles itens mais voláteis acabam diminuindo em relação a meses anteriores, mas, mesmo assim, a gente tem ainda enfim, uma inflação bastante pressionada e com uma qualidade ainda ruim. Olhando para a expectativa, acho que aqui é interessante a gente manter essa setinha apontando para cima, mas é interessante a gente ver em dois horizontes. Nesse ano, como a gente tem uma
políticas fiscais de alívio de preço de combustíveis, a gente deve ter a inflação um pouco mais baixa do que aquilo que se esperava. A gente esperava uma inflação de 8,5%, e com essas políticas ela já volta para 7,7%, uma coisa um pouco enfim, menor. Ainda assim, é uma inflação muito alta, muito acima da meta do Banco Central, inclusive do teto da meta do Banco Central. E olhando para frente, essas políticas fiscais que vão gerar algum alívio nesse ano devem pressionar a inflação lá na frente. Então, a gente optou por manter essa setinha para cima, porque ela, mesmo com alívio nesse ano, ela não vai cumprir a meta, e no ano que vem, enfim, acaba gerando mais pressão. Então, a pressão para o ano que vem é altista. Bom, olhando um pouco mais para indicadores de mercado, aqui a gente tem o Ibov caindo 11,5% nesse mês de junho. Ele sofreu bastante por conta dos ventos externos, né? Então, esse receio de recessão nos mercados lá fora também acabaram contaminando um pouco os ativos aqui no Brasil, e a gente tem uma queda bastante acentuada do Ibovespa nesse mês, né? O movimento de aversão ao risco, tirando os investidores desses investimentos de bolsa, que em geral são mais arriscados no Brasil, levando eles para ativos mais seguros, em geral, treasuries nos Estados Unidos, né, títulos do Tesouro Americano. E no acumulado do ano, a gente vê a bolsa caindo 6%, que curiosamente é bem menos do que as bolsas lá fora caíram. Então, o S&P chegou a cair nesse primeiro semestre do ano, a pior marca dos últimos 50 anos, e caiu mais de 21%. E aqui, acho que a grande questão é que, nesse momento que a gente tem essa queda muito grande lá fora, os mercados brasileiros performaram um pouco melhor por causa do começo do ano. A gente viu lá no começo do ano os mercados sofrendo bastante no exterior, e aqui, por conta da alta das commodities, a gente tem, enfim, uma performance melhor. A gente chegou até a operar positivo, enquanto as bolsas nos Estados Unidos operavam em terreno negativo. Olhando para as expectativas, a gente mantém elas aqui em estabilidade, porque, enfim, esse cenário é um cenário muito complexo, a gente tem uma série de incertezas, e aí a gente preferiu por imaginar que o Ibovespa vai ficar um pouco mais próximo à estabilidade, sem dar muito sentido para a tendência. Olhando para o dólar, acho que o dólar teve um sentido contrário nesse mês, né? Mas que na verdade é condizente, porque o que aconteceu é que o real acabou perdendo um pouco mais de força. O dólar subiu 10,78% nesse mês, muito puxado também pelo cenário externo, como eu comentei, enfim, os investidores acabando levando dinheiro para lugares um pouco mais seguros. Mas quando a gente olha para o ano como um todo, a gente vê um cenário um pouco melhor. Então, aqui a gente tem uma alta, o nosso fiscal acabou atrapalhando um pouco, mas a gente tem, enfim, uma queda, né? O real, desde o começo do ano, se valorizou. Então, esse mês pode ter sido um pouco pior, mas quando a gente olha num horizonte um pouco melhor, o real ainda continua tendo uma performance, enfim, relativamente positiva ao dólar nesse ano. A expectativa do dólar, mesma coisa, é a variável que a gente chama, enfim, a variável mais difícil de ser prevista das variáveis econômicas, são muitas coisas influenciando, então a gente também optou por dar esse sentido de estabilidade. E o IFIX caiu 0,88% no mês, e no acumulado do ano cai um pouco menos, cai 0,33%. Então, acho que esse é um pouco do contexto, a forma como o contexto acabou impactando nesses indicadores. E aí agora eu vou chamar a Vanessa, porque ela vai pegar isso, enfim, essa imagem que eu montei do cenário que a gente tem, e aí vai falar um pouco de como eles estão vendo isso para definir investimentos, né, e, enfim, tomar as melhores decisões. Então, o meu papel é um pouco de dar o que está acontecendo no mundo, e aí eu passo para a Vanessa, então, para ela falar um pouco de como eles usam essa informação, tá bom? Então, acho que da minha parte aqui de economia é isso. Obrigado, Pedro. Obrigado, pessoal. Obrigada, Luca. Olá a todos. Acho que o Luca falou muito bem, né? A gente trouxe essa tela como uma novidade aqui nessa nossa discussão mensal, justamente para ilustrar o resultado desse cenário que o Luca explana aqui na primeira parte da fala dele, e como isso se reflete nos indicadores. Cada um desses indicadores foi muito bem escolhidos, porque eles têm muita relação com cada um dos superfundos e com as carteiras de investimento da FIDU. Então, acho que uma
Uma das verdades absolutas que a gente tem, né, para esse segundo semestre, ratificando aqui o que o Luca falou, é de que a gente ainda vai enfrentar muita incerteza e muita volatilidade. Por isso, é de extrema importância que a gente não deposite todas as nossas fichas num único ativo ou numa única estratégia, né? A gente tem aqui as estratégias de renda fixa, representada pelo CDI, inflação, que ainda tem uma expectativa de capturarem oportunidades de ganho com essas taxas de juros elevadas e inflação ainda muito resistente, não só em Brasil, mas em mundo também. A bolsa e o dólar, ativos muito voláteis e extremamente sensíveis a esse cenário, tanto externo, de geopolítico, quanto de crescimento, mas ainda oferecendo oportunidades de ganho no longo prazo, e a gente vai colocar isso muito bem quando a gente falar com relação à montagem das carteiras que o time de gestão faz. E o IFIX também é uma boa referência aqui, dado que ele já faz parte de algumas das nossas carteiras, e ele também tem perspectivas de recuperação pós-pandemia, em cenário, né, principalmente imobiliário, relacionado a esse índice, sofreu bastante, e tem perspectivas de recuperação. Então, a partir desse momento que o Luca termina a fala dele, a gente começa a colocar uma lupa, né, no resultado dos superfundos para o mês. Vamos lá. Então, no mês de junho, a gente teve aqui o fundo de renda fixa com uma rentabilidade muito próxima ao CDI, que é o benchmark, que é o índice de referência dele. Esse fundo tem como filosofia, como essência de investimento, possuir uma carteira diversificada, mas que persiga essa taxa de juros, ou seja, a gente não está se propondo aqui a correr demasiado risco para superar essa taxa, ele deve sim superar no longo prazo 100, 102% do CDI, mas uma rentabilidade como essa de 96% do CDI, sem a oscilação nas cotas, reflete muito da filosofia que a gente quer que esse fundo tenha durante a trajetória dele. O multimercado, por sua vez, é um fundo que, na fotografia do mês, reflete exatamente esse cenário diverso e conturbado que o Luca comentou. Então, aqui a gente tem, enquanto estratégia, assumir posições de investimentos em diversos mercados, como o nome já diz. Então, a gente pode ter posições em renda fixa, a gente pode ter posições em renda variável, a gente pode ter exposição em moedas, a gente pode ter exposições em taxas de juros de outros países. E com toda essa volatilidade que a gente viu se acentuar nesse último mês, o nosso fundo, superfundo multimercado, rendeu 31% do CDI. Aqui, diferente do fundo de renda fixa, ele tem sim uma filosofia de superar o índice, né? Então, ele possui uma gestão ativa, no sentido de oferecer um pouquinho de pimenta a mais nessa carteira, para sim conseguir superar o CDI no longo prazo. Assim como o nosso Previdência Balanceado, né? O superfundo de Previdência tem uma característica de também usufruir e buscar oportunidades em diversos mercados, e ele se coloca dentro do contexto da carteira de maneira a tirar uma fotografia ainda de mais longo prazo. Então, quando a gente está falando do fundo de previdência, a gente está falando de um cenário ainda mais longo do que o nosso superfundo multimercado, porque ele está lá, né, justamente para cumprir o objetivo de proteção de patrimônio no longo prazo e sucessão patrimonial e previdência, como o nome já diz. Então, a gente tem aqui uma carteira também bastante diversa para capturar oportunidades em diversos cenários. Com isso, a gente finda aqui os 3 fundos que têm como referência o CDI. Como o Luca disse, já oferece aí mensalmente a oportunidade de 1% ao mês de ganho e com perspectivas de ainda a gente conseguir uma rentabilidade nesse patamar com outras altas de taxas de juros. Passando aqui para o superfundo de ações, a gente teve um mês bastante difícil para os ativos de economia real. O Ibovespa por si só, que é o índice das referências no Brasil, caiu menos 11%, caiu 11%. E a gente teve aqui uma carteira que se defendeu dessa queda, caindo apenas 8,26%. Acho que o fato aqui a ressaltar é que a gente faz uma seleção muito específica de ações,
que não exatamente vão perseguir o índice. O André vai falar exatamente de quais setores a gente se posiciona, que empresas, e onde a gente espera, no longo prazo, capturar ganhos nesse tipo de estratégia. E o grande destaque do mês ficou para o Fundo Internacional, que conseguiu trazer um resultado absoluto de 1,28, muito em função do dólar, que foi o principal, como o Luca disse ali, o melhor investimento desse último mês. E a mensagem principal do Internacional é que a gente consegue duas coisas, né? Principalmente se defender no sentido de não estar exposto somente a risco Brasil, então a gente consegue capturar oportunidades em ações não brasileiras, e a gente consegue aqui, de fato, diversificar de maneira bastante eficiente a nossa carteira. O que a gente se propõe nessa reunião aqui com vocês é justamente colocar uma lupa no mês, apresentando o resultado dos superfundos, mas nunca deixar de estender esse horizonte, né? Quando a gente passa a olhar o horizonte mais longo, a gente vê que esses indicadores, sim, se comportam de maneiras bastante distintas e reflexos bastante diferentes ao longo de cada mês do ano. Então, o objetivo é fazer a junção entre o que o Luca prevê na parte de macroeconomia versus as decisões de investimento que o comitê toma, representados aqui pelo André, e que resultam na rentabilidade esperada e consistente e de longo prazo para essas carteiras. Eu queria passar, então, a palavra para o André, para que ele comentasse um pouco das carteiras. Acho que a gente tem informações interessantes aqui, não só de ajustes de posição, mas também de composição e de filosofia desses fundos, que acho que faz muito sentido a gente comentar. Perfeito, Vanessa. Obrigado. Vamos lá. Acho que esse ponto que a Vanessa citou no final, acho que é realmente muito importante. A gente vem aqui falar do mês, mas o mês ele é uma foto, né, de uma história bem longa. Né, não é todo representativo de toda a história. Mas vamos lá. Falando primeiro do renda fixa, pode ter uma performance pouco abaixo do CDI, a Vanessa já comentou. O fundo ele segue estruturado da mesma forma, né, mesma proposta da estratégia, que é entregar retornos acima do CDI e mantendo o principal, que é a liquidez, né, do seu dinheiro. Então, o fundo ele, hoje em dia vai estar composto, vamos dizer, 75% alocado ali em fundos de crédito privado ligados à inflação, 15% ligado a juros, desculpa, 15% ligado à inflação e 10% direcionado em ativos de alta liquidez, que é justamente para trazer esse equilíbrio. Então, é um fundo que a gente não pode correr muito risco, né? Como a gente quer manter a liquidez diária dele, a gente tem que equilibrar entre liquidez, né, e risco, e justamente esse é o nosso desafio nesse fundo. No multimercado, como a gente sempre fala, é um fundo de mandato amplo, um mandato muito extenso. A capacidade de onde e que esse fundo pode estar investido é muito vasta. A gente tem fundos que nesse ano vem ganhando, tendo excelentes rentabilidades, investindo em commodities como petróleo, commodities metálicas como minério de ferro, ouro, e outros fundos mais especializados em investimento em juros, então investindo na alta de juros em diversos países. A gente vem acompanhando, como o Luca falou, esse ano, um ponto muito importante, como a inflação bateu, né, a água subiu e todo mundo está sentindo, os países do mundo bem aumentando a sua taxa de juros, né, consecutivamente, aqui também não é diferente, como a gente pode ver, o CDI já está entregando 1% de retorno ao mês, e então a gente realmente muito mercado, quando a gente olha no mês, embora ficando um pouco abaixo do CDI, ele continua entregando um retorno positivo, mas quando a gente olha em outras janelas, no ano, 2 meses e por aí vai, ele segue batendo o benchmark, com uma folga até bem interessante. O Previdência Balanceado, ele é um fundo um pouco diferente dos demais, a gente sempre conversa aqui sobre isso, ele não é um fundo que segue uma única estratégia, ele é um agrupamento de diversas estratégias, então dentro do Previdência Balanceada a gente vai ter tanto ações, multimercado, renda fixa ali, crédito privado, juros, inflação, ações do exterior. Atualmente a gente tem até a parte dele investido em fundos imobiliários. Então ele é um fundo que ele contém diversas estratégias e aqui o nosso diferencial é realmente a forma como a gente aloca nessas estratégias.
Então, o fundo ele tem como alvo um público de perfil balanceado, como o nome já diz. Então, a gente vai alocar nessas diversas estratégias a ponto de refletir o risco, né, a relação risco-retorno para esse perfil. A queda no mês ela se dá muito pela queda na bolsa, né? Embora assim no fundo com a volatilidade menor, ele tem uma alocação próxima de 10% em ativos de renda variável, e como a bolsa, a gente vê, e como o Lucas já comentou, desabou, tanto no Brasil quanto no redor do mundo, ele acabou sofrendo um pouco. Toda a parte ali de multimercado, renda fixa, composta de previdência, ajudou a segurar, mas também com uma queda, né, de 11%, não conseguiu, vamos dizer, proteger o total. Indo para o ações, a gente sabe que ele vem sofrendo um pouco no ano. Nesse ano, tem sido um ano bem difícil, né, para investimento em renda variável. O Ibovespa, embora subiu muito por poucos nomes, mas a gente pode citar Petrobras, Vale, os grandes bancos que puxaram a alta do Ibovespa até início de junho, mas toda a alta que o Ibovespa ganhou até início de junho, ele devolveu. E agora, como o Lucas mostrou anteriormente, já se encontra em território negativo. O ações a gente conseguiu, embora, obviamente, e no relativo, a gente superou o Ibovespa, mas o retorno continua negativo, e uma boa parte da causa desse esse retorno relativo positivo é muito da nossa filosofia de produção de capital. Então, o investimento ele não é só busca pelo retorno, é essa relação de risco e retorno sempre. Então, investir em bons ativos que representem bons ganhos futuros, mas também descontado, né, com uma boa relação de risco, né, de possíveis riscos. Aqui nesse mês, uma boa parte da atribuição de performance se dá pelo setor de utilidade pública. Então, aqui a gente tem empresas do setor elétrico, né, principalmente, transmissoras e geradoras, que, por ser um setor bem mais defensivo, historicamente, um setor que até é conhecido por ser um bom pagador de dividendos, é um setor que, quando normalmente a gente tem essa queda de mercado, ele costuma ser um pouco mais resiliente. E aqui não foi diferente, é o setor que ainda caiu no mês, e como a gente tinha uma posição, uma das maiores posições do fundo é em utilidades públicas, ajudou a gente bastante nesse mês a não cair junto com o Bovespa, né? Como a gente está vendo aqui, caindo 3% a menos, muito por causa desse. A gente sabe que também, né, a gente escuta bastante quando a gente tem esse movimento de queda, né, todo mundo fala a bolsa está barata, a bolsa está barata, a bolsa pode estar barata, mas a gente sabe que isso não é bem assim, não é só porque caiu que a gente vai ir às compras e achar que vai subir amanhã. O cenário é bem estressado, como o Luca pontuou, o segundo semestre do ano, a gente tem muitas variáveis que podem influenciar negativamente. Aqui no Brasil temos eleições, mas o cenário macro global também está bastante estressado. A gente se enxerga a bolsa relativamente barata, mas com muita preocupação. Então, a gente está, sim, montando posições naquelas empresas, né, o fundo que a gente investe, naquelas empresas mais resilientes, empresas que representam mais a economia real, empresas de altíssima qualidade, que é justamente para a gente buscar a melhor relação risco-retorno. No momento que a gente tiver a bolsa recuperando, a gente espera que a gente consiga surfar essa onda, mas também não é uma queda que a gente teve, a gente quer segurar e cair menos que o Ibovespa. Indo para o internacional, né, a gente teve um mês excelente, subindo quase 1,5%. O ACO, que é o índice de referência, que é um índice que representa ações do mundo inteiro, né, a gente teve um alfa em cima dele, então um ganho, né, em cima do ACO. Muito por causa do investimento do dólar, como a gente vê, o dólar disparou 10% no mês, e o internacional a gente também tem essa influência da variação cambial. Então, é aquilo que a gente sempre fala aqui, a gente enxergar cada classe de superfundos, renda fixa, multimercado, ações internacional, como fundos complementares, né? Então, um vai complementando o outro. O internacional, até início do mês de junho, ele vinha caindo bastante, né? Sempre perdendo em relação aos outros fundos, mas aqui, no mês crítico como esse, onde a bolsa caiu 11%, uma alocação internacional, com certeza, ia fazer muito bem para a sua carteira, para o seu portfólio. Então, essa união, né, essa forma como a gente agrega os fundos faz muita diferença. Acho que o Pedro pode entrar em mais detalhe agora, quando a gente falar das carteiras. Então, como a gente separa ali o balanceado, o conservador, o especialista, que é realmente aqui na segunda etapa de alocação, que é extremamente importante. Pedro, passa a palavra para você. Obrigado. Para fechar,
a gestão, você que é nosso cliente vai receber a carta da gestão. Lá, quando você estiver vendo esse vídeo, você já recebeu a carta da gestão, um relatório grande, profundo, que a gente faz com muito empenho, e dentro dele você tem uma carta macro do Gustavo Franco, você tem uma carta do André Blanco, uma carta do Luca Mercadante, e a gente entra em mais detalhes dentro dessa carta de gestão para que você tenha acesso a mais informações. Eu vou falar no final desse vídeo sobre um canal certo para você tirar dúvidas também, mas, por enquanto, deixa eu falar um pouco sobre as carteiras, porque a gente sempre fala para vocês, não olhe para o seu investimento como produto. Olhe sempre como uma carteira, e dentro dessa carteira você tem que ter uma alocação em várias classes de ativos, e esse quadro agora que a Vanessa vai mostrar para a gente o que foi 3 carteiras típicas da FIDUC: conservadora sendo a carteira com mais renda fixa e menos volatilidade, no extremo oposto, a especialista, aquela que tem mais volatilidade, ou seja, mais renda variável, ações, e no meio do caminho o balanceado. Eu vou chamar a atenção para vocês, não para o detalhe do número, alguma coisa assim, mas sim para a curva, como é que ela se comporta ao longo do tempo, acho que é mais importante. Tá? Então, no ano, você vê, por exemplo, a especialista está com uma rentabilidade de menos 3,9%, e quando você aumenta, e obviamente a conservadora com 4,8% positiva, quando você aumenta a lupa, na verdade você diminui o zoom, né? Não aumenta a lupa, faz o contrário, você diminui o zoom e você vai do ano, que são 6 meses, para 12 meses. Quando você vai para 12 meses, o especialista ainda não consegue reagir, ele ainda está com 94% de CDI ou 8% de queda, o conservadora lá com 7% nominal, 80% do CDI, e quando você abre para o maior período que a gente trouxe aqui, que é obviamente desde o início de cada fundo, aí você já vê o especialista tendo quase 40% do CDI, ou 10,3%, entrando no campo positivo e começando a reagir. Essas carteiras são todas relativamente novas, então o que a gente está querendo mostrar aqui para vocês no longo prazo, você que tem perfil para isso e idade para isso, deveria buscar uma carteira que tem mais exposição à volatilidade. Volatilidade é uma coisa boa dentro da sua idade, dentro do seu conforto em relação a risco. Nosso software consegue te direcionar nisso na alocação entre as várias classes de ativos e, consequentemente, é esperado um resultado melhor no longo prazo de quem tem exposição a mais risco, como o especialista nesse caso daqui. Eu sei que o Walter tem uma pergunta, porque ele me passou ela aqui. Walter, você quer aproveitar para falar sobre essa sua pergunta? Acho que... Obrigado, Pedro. Boa noite, bom dia, boa noite ou boa tarde, dependendo de quando você estiver vendo a gente. Eu acho que esse é o momento exato para a gente bater um papo, e eu queria ouvir da Vanessa isso, dado que ela explicou super bem alguns pontos ali, eu converso muito com clientes e também com profissionais do ramo, e muitos deles, em especial os clientes, eles têm uma visão que é a seguinte: poxa, eu olhei esses números aí e você está me falando o seguinte: a bolsa caiu, sei lá, 6% no ano, caiu 10% no mês passado. O Luca falou que as bolsas lá nos Estados Unidos caíram 20% esse ano, que é a pior queda nos últimos 50 anos. Enfim, eu vejo isso aqui, eu vejo isso no noticiário. A minha pergunta é, poxa, caiu 2%, 6%, 10%, 20%. Vanessa, se eu continuar deixando aí, eu não corro o risco desse negócio continuar caindo e o meu dinheiro sumir? Porque, assim, tá lá, é só continuar que o meu dinheiro some. Eu queria ouvir o que você tem para falar sobre isso, e já emendando uma segunda pergunta, tipo entrevista coletiva de futebol,
é a seguinte: poxa, a bolsa caiu. Vocês trabalham com isso o dia inteiro. Será que vocês não sabiam que o mercado está assim, com a bolsa caindo, e não poderiam me falar, ou vocês mesmos mexerem aí, para tirar o dinheiro de lá e voltar quando estiver tudo bem? Porque esses são os questionamentos mais comuns que a gente escuta das pessoas e que acho que vale um comentário seu, Vanessa, já te agradecendo pelas respostas. Você quase ensaiou, eu devo estar exagerando, mas essa é a realidade, né? As bolsas caíram, e caíram 2 dígitos, e podem seguir com bastante oscilação, dado toda essa conturbação que a gente vem vendo no mercado. Agora, a economia é cíclica, né? O Luca está aqui, nosso economista, para dizer isso, e eu acho que quando a gente se planeja, e é esse o fim que a gente se propõe aqui, eu quero fazer o meu planejamento financeiro, eu quero prever a minha aposentadoria, o meu objetivo que pode ser de adquirir um bem, de viajar, de estudar fora, tem um planejamento para alcançar esse objetivo, a gente precisa diversificar, e diversificar, sem dúvida nenhuma, passa por momentos em que a gente vai pegar cenários adversos em um mercado ou outro. A gente está falando exatamente hoje, em julho de 2022, que a Bolsa está caindo sucessivamente, mas há pouco menos de um ano a nossa taxa de juros chegou a 2%. Né? E naquele momento a gente tinha uma perspectiva de recuperação, de pandemia, e que se a gente tivesse deixado todos os nossos sonhos, os nossos objetivos em renda fixa para se proteger do que a gente não sabia, do que a gente ia viver hoje, esses objetivos iam estar rendendo muito menos. Então, acho que essa nossa proposta de você, sim, ter posição em renda variável, mesmo que na fotografia do mês ela esteja uma fotografia péssima, ela faz sentido, ela é científica, ela é comprovada no sentido de você precisa passar por esses ciclos, você precisa ter diversificação, senão quando chega a hora você perde a oportunidade de estar lá, né? Porque já passou. Então, o André mesmo disse, a gente não olha para esse cenário só com a paixão, no sentido de caiu absurdamente, eu vou entrar comprando. Ao contrário, né? A gente tem um propósito aqui, a gente se compromete com uma gestão responsável, então a gente ainda assim vai olhar e vai falar, não, essa empresa ainda está com relação preço, lucro, cara, não, essa tá barata, esse setor, e esse ativo dentro desse setor faz sentido. Então, é um olhar muito fundamentado, com muita pesquisa, e a gente sabe que mesmo o Ibovespa tirando essa fotografia ruim, ele ainda oferece oportunidades em empresas bem selecionadas e com horizontes de mais longo prazo. Certamente a gente vai ter a duras penas, né, um controle, essa política monetária em algum momento ela vai se arrefecer, a gente vai ter um controle da inflação, as economias vão voltar a crescer um pouco mais, vai ser bom a gente estar bem posicionado nessas empresas tão bem selecionadas ali pelo André. Obrigado, Vanessa. Quando as pessoas me perguntarem isso, eu vou mandar o link desse vídeo para você responder. É uma ótima resposta. E só para complementar, eu costumo falar para as pessoas, poxa, se você sabe que algo tem valor, e esse algo que tem valor hoje está mais barato do que normalmente ele está, você não vai ficar com mais vontade de comprar ao invés de menos vontade de vender ao invés de mais? É exatamente isso. Aí quando as pessoas entendem isso, elas costumam tomar melhores decisões financeiras sempre dentro do perfil de cada um. Mas muito obrigado, viu? E Pedro, manda ver. Obrigado, Walter. Obrigado, Vanessa. Vamos para o último quadro dessa apresentação com números, que é a parte de previdência. E aí aqui cabe uma explicação. Existem 2 grandes benefícios em previdência. Existe um benefício fiscal, você tem uma isenção para participar de uma previdência, e existe um benefício específico em caso de sucessão. A melhor pessoa para falar sobre isso
com você, é o seu planejador financeiro da Fiduc, que pode explicar para você exatamente qual é o benefício fiscal, até que medida ela funciona, quais são as particularidades e quais são os benefícios de sucessão. Mas o que importa para mim, nesse momento, é explicar para vocês que existe uma pré-condição para que isso aconteça, e esse é o tempo. Previdência é um investimento de longo prazo. Tá? Daí o nome dele. E esse perfil balanceado da Previdência é um perfil que tem muita renda fixa, mas que tem ações e volatilidade que vão estar dentro da alocação, da gestão que o Comitê de Investimento faz, tentando se apropriar de uma possível reaceleração do mercado acionário do Brasil nos próximos anos. Se você está fazendo uma previdência da forma como tem que ser feita, com acompanhamento certo que você tem do seu planejador financeiro, uma previdência tem que ter algum tipo de exposição, sobretudo nesse perfil balanceado, obviamente, para mercado acionário. Por isso que você vê aqui de novo o Fundo de Previdência sofreu no mês com uma queda, nos 12 meses ele está positivo, desde o início ele está positivo, ainda que ele perca para o CDI, ele tem dentro dele um componente de ações que podem ser, nos próximos 5 anos, um componente que acelere fundamentalmente esse fundo de previdência. Tá? Para terminar essa apresentação, queria passar para o quadro seguinte, onde a gente assina a nossa... Vanessa, se você puder passar para o quadro seguinte, a nossa assinatura, que é Investimentos e Proximidade, explicando para vocês esse comitê daqui, obviamente, fala da primeira metade, que é investimentos. A nossa ideia é sempre tentar aproximar as pessoas e mostrar para vocês quem são as pessoas que estão a cargo dos investimentos na companhia. E proximidade é o seu planejador financeiro, é aquela pessoa que está à sua frente cuidando do seu patrimônio e é a pessoa certa para responder às dúvidas que você pode ter, que a gente não conseguiu abordar aqui dentro e que, eventualmente, a carta de gestão não consegue tirar de você, ou que você tenha lendo a própria carta de gestão. Vanessa, a gente pode descompartilhar a apresentação. A gente chegou a mais um final de webinário B2C. Ao André, à Vanessa e ao Luca, muito obrigado por participar. Walter, parceiro, que bom que você veio trazendo dúvidas tão pertinentes quanto essas. A todos vocês, muito obrigado. Não custa falar novamente. Se você ainda não segue o nosso canal no YouTube, dá um inscrever, você vai ser avisado se você apertar o sininho de tudo aquilo que a gente fizer o upload, e sempre vale reforçar, é o seu planejador financeiro que está ao seu lado e quem pode responder às maiores dúvidas. Ele tem acesso a uma série de informações e conhece você profundamente, que é aquilo que importa: investimentos e proximidade. Muito obrigado a todos vocês pela presença e até mês que vem.